dia, pessoal. Bom dia a todas as pessoas que estão se conectando. Agora vamos esperar, vamos fazer uns 3 minutinhos para poder estar todos juntos e dar início e começar esse encontro aqui que nos tiene e que estamos muito, muito emocionados para dividir com vocês. 3 minutos e começamos. Tá, tudo bem. Já temos 12 espectadores. 20 espectadores. Já temos 20? Nossa. A família está crescendo. Eu acho que às 12h05, vocês estão de acordo para iniciar? Tá tudo pra bom. Começar? Sim. Ok. Tá, fica legal. Beleza. 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 Tá sabendo tudo. Beleza, maneiro. Agora eu não lembro todas essas palavras, belas palavras, mas beleza eu adoro. Beleza é uma forma muito legal de se expressar, né? É que dá uma ideia, esteja tudo bem, né? Que tá bonito, tudo claro, tudo suave, tudo... É assim. É o Chevere, beleza? É o Chevere aí. É mais ou menos isso. É, mais ou menos. Mais ou menos isso. Sim. É. E a nossa família está crescendo. Tem muitas pessoas afim de ouvirem vocês falar português, falar do jeito tão importante e da importância da língua, não? Portuguesa no século XXI. É, justamente. Para além de sermos vizinhos, né? Quer dizer, Venezuela, Brasil. Importante. Fundamental. Eu acredito muito que nos próximos anos há uma tendência de uma aproximação maior, né, com o comum aí do Mercosul e tudo. É que atravessa as questões, né, às vezes mais avançadas num país ou menos, né? Isso vai para frente ou vai para trás conforme os nossos mas sim. Enfim. E a aproximação cultural agora é maior. Sim, a aproximação cultural está maior mesmo, eu acho. Com certeza. Nesse mundo globalizado. Também. E presencial também, porque muitas pessoas, muitos venezuelanos, hoje em dia, estão morando no Brasil. No Brasil. Sim. Muito bem. Eu acho que o tempo chegou. Começamos. E vamos começar. Bom dia, primeiro que nada. Espero que todos vocês e suas famílias estejam bem. Meu nome é Dorian Delgado. Muito obrigada a professora Valesca pelo convite. Para mim é um prazer poder dividir esses momentos com todos vocês numa língua como é o português e que eu respeito e gosto tanto, gosto muito. Então, hoje é o 5º encontro de Limitless, um espaço promovido pelo Centro para o Desenvolvimento de Línguas Estrangeiras da Universidade Católica Andrés Bello. E representa um espaço ideal para dividir experiências, praticar e promover o uso de línguas estrangeiras de um jeito agradável e diferente. Então, sejam bem-vindos todos. Agradeço por estarem conosco
comemorando neste espaço, onde vocês poderão ouvir as experiências dos convidados especiais e dividir as suas em português. O tema principal de hoje é a importância de falar português no século XXI. Os especialistas vão analisar a presença do idioma português no mundo de hoje, o aprendizado, os falsos amigos entre o português e o espanhol e aspectos culturais através de depoimentos. Agora, eu vou apresentar os convidados e especialistas responsáveis pelo desenvolvimento do tema. Eles são a professora Yolanda Pérez, formada na escola de Lopes, Yolanda Lopes, professora. Desculpa. Yolanda Lopes, formada na Escola de Educação da UCAB, menção física e matemáticas. Tem estudos de pós-graduação em sistemas de informação e atualmente atua como coordenadora acadêmica e consultora de projetos educativos da Escola de Educação da UCAB. Fala português, inglês e espanhol e sua língua materna é o português. Agora, nós temos também o engenheiro mecânico Paulo Rosa, é formado na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, em Brasil. Atualmente atua na área do turismo corporativo e pessoal, na empresa Inovar Turismo, fala inglês, francês e português, e tem conhecimentos básicos do espanhol. Sua língua materna é o português. Olá. Tchau. Agora, também nos acompanha, vai dividir com todos nós, a industrial Jéssica Ginobrega, quem estudou na Universidade Católica Andrés Bello, atualmente dá aula de folclore português a crianças e é diretora de dança do grupo folclórico de adultos do Centro Português em Caracas. Fala espanhol e português, e sua língua materna é o espanhol. Agora, vamos começar e vamos conhecer as regras e a dinâmica da atividade de hoje. Os convidados vão ter um tempo importante para desenvolverem as suas apresentações. Depois, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, e tudo vai depender da dinâmica e participação de todos vocês. Então, vocês podem também escrever suas perguntas na seção perguntas e respostas, ou fazê-las ao vivo, ligando ou alçando suas mãos, uma mãozinha, para desligar o microfone e a câmera para vocês fazerem as perguntas. E a recomendação agora é que vocês desliguem o áudio e a câmera do computador, somente devem ser ligadas no momento que vocês façam as perguntas. Então, bem-vindos todos, eu deixo as palavras nos especialistas. Boa tarde, bem-vindos todos ao Limitless Português. Realmente queremos agradecer o convite dado pela professora Valesca Villarruel de estar presente nesta 5ª edição do Limitless, e também quero agradecer ao Paulo e à Jéssica por aceitar compartilhar comigo este espaço, e a vocês, participantes, que escolheram estar aqui e agora. Realmente é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Então, neste espaço, Importância de Falar Português no Século XXI, nós vamos conversar
tomando em consideração aprender português hoje, por quê e para quê. A comunicação dá lugar aos falsos amigos, então vamos analisar o que significa exemplos dessa situação e depois também vamos ressaltar alguns momentos importantes na vida cultural do Brasil e de Portugal. Então, Paulo, você poderia conversar com a gente e apresentar por que o português é importante no dia de hoje? Para que aprender português? Oi, pessoal, boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer à Universidade Católica Andrés Bello a possibilidade de participar da divulgação da importância de falar português aí na Venezuela, que é um país que eu já tive a oportunidade de conhecer e gosto tanto. Então, é para mim uma grande honra. E iniciando o que eu acredito ser a importância do surgimento da língua portuguesa, é importante a gente pensar, historicamente, tudo isso começa na Europa, onde há um único idioma no continente inteiro, e, por outro lado, você tinha uma grande quantidade de imigrações entre pequenas nações, e as línguas foram se transformando e, ao final, deram origem a 5 grandes divisões. A gente vai, claro, olhar mais para o românico, que é o que vai depois dar origem ao latim, mas a gente teve nesse primeiro momento o românico, o helênico, o germânico, o eslavo e o céltico. Tudo isso, né, pessoas indo daqui para lá e de lá para cá, claro que vai dando origem a novas palavras e surgindo assim novos idiomas. A partir da língua românica, também chamada de latina, se formaram idiomas inicialmente como o francês e o italiano. O latim clássico começou inicialmente a ser falado por pessoas distintas, nobres, usados pelos mais instruídos, as pessoas mais cultas da sociedade. Pouco a pouco, o latim vulgar foi falado pela maioria do povo comum. Ao contrário aí do que muita gente pensa, e até pela grande semelhança do espanhol, depois a Jéssica vai comentar dos falsos amigos, não foi a proximidade com a língua espanhola que deu origem ao português. Na verdade, foi um pequeno pedaço da Espanha, da Galícia, através do galego, que foi a última língua romântico a se separar do nosso idioma. Era a língua que era falada na Galícia que deu origem ao tronco romântico, porque tanto o galego quanto o português são descendentes de uma língua extinta lá atrás que se chamava romanço. O português foi evoluindo, foi se divulgando e hoje é uma língua oficial falada em 8 países no mundo, que teve a ver com as imigrações portuguesas, né? A busca de melhorar as relações comerciais, nomeadamente com a Índia, né? E foi se expandir. Então, você vai ter a Europa aí com Portugal, depois na América do Sul, Brasil, na África você teve Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. E chegando à Ásia, com Timor-Leste. Ainda teria Macau e Goa, Macau um pedaço na China e Goa na Índia. Esses já não falam mais português, os demais aí sim. Por conta das invasões mouras, Portugal foi fazendo essa colonização e tendo muita troca também com as influências árabes. E o português foi recebendo muitas das palavras, como azeite, azulejo, são palavras até de origem árabe, que foram assimiladas por aquela população. E depois, aqui no Brasil, o interessante é que você vai ter muitas palavras que teve a ver com a cultura indígena, muitos nomes com Ita, que é Tupi-Guarani, e o português aí ele está sempre muito vivo, sendo revitalizado com essa troca cultural que os índios aqui, na África também, com tribos indígenas e com populações. Então, o português ele vai ter muitas palavras diferentes por essa
por essa diversidade cultural de estar em continente. O espanhol nisso não fica muito diferente, porque tem também diversos países, mesmo na nossa América do Sul. Mas talvez o português, porque envolve continentes diferentes, ainda tem uma percepção maior nesse sentido. Olhando aqui para o Brasil, né, o país onde eu vivo, e aqui mais querido vizinho aí, a Venezuela e tudo mais, a gente vai percebendo que o Brasil, pouco a pouco, vai se tornando uma potência econômica, com crescimento importante, principalmente depois que participou e entrou dos BRICS, né, desse grupo econômico aí de Brasil, China, África do Sul e Índia, né? Então ele começou a ter uma importância maior. E hoje o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, e o português hoje está sendo falado por mais de 250 mil pessoas, e algo que nos deixa assim, muito feliz é de ver que já tem aí, entre as 10 principais línguas do mundo, o português está dentro dessa relação, e na Europa aí você vai ter o francês, o inglês, o francês e o espanhol, e o português em seguida. Então, tudo nos enche de esperança, de um crescimento maior de nossas mães aí, o português e o espanhol. Eu vou passar a palavra para a Yolanda novamente, para dar a sequência. Então, como acabamos de ver, realmente, no mundo globalizado de hoje, falar uma língua só não é suficiente. Por isso, é importante pensar no português, porque, além de que o português, como acaba de apresentar o Paulo, seja uma das 10 línguas mais faladas no mundo, e também é a segunda língua europeia mais falada no mundo, é importante considerar que, nesta era digital, o português é a quinta língua mais utilizada. Também há outro ponto que a gente não pode deixar de apresentar, que é que justamente o Brasil é o nosso vizinho. Então, sendo o Brasil o nosso vizinho, é importante aumentar esses laços de comunicação, porque, atualmente, muitos venezuelanos moram no Brasil. Também o número de relações comerciais, relações profissionais e acadêmicas tem aumentado em todo este tempo, e poder falar a língua do país irmão é importante para aumentar esses laços e, principalmente, para melhorar essa comunicação. Então, o convite é realmente para estudar português e evitar o tão conhecido portinhol, que, quando apresenta essa situação, pode dar lugar a momentos de confusão na comunicação. E, justamente, a Jéssica vai poder explicar para a gente que relação tem essa comunicação com os chamados falsos amigos. Olá, boa tarde a todos. É muito grato para mim participar nesta edição do Limitless e, principalmente, ter sido convidada a compartilhar com todos vocês nesta sessão. Bem, muitas vezes pensamos que, como a língua portuguesa tem uma certa semelhança com o espanhol, não pode representar um desafio aprender a falar ou entender-se com seus falantes. Mas isso não é tão assim. Embora tenha muitas palavras que significam a mesma coisa, existem tantas outras palavras que, mesmo que sejam ouvidas ou escritas da mesma forma, têm um significado completamente diferente. E, portanto, o significado total de uma frase muda. Vamos então apresentar alguns exemplos de falsos amigos que compõem tudo isto que temos a explicar até agora. Nesta primeira tela, temos aqui
Mostram 3 exemplos de palavras que podem se confundir facilmente no espanhol e o português. Neste caso, a palavra borracha. Se eu dizer uma frase com esta palavra, eu poderia dizer: a borracha é pequena. Possivelmente, uma pessoa que fala espanhol vai associar a palavra borracha com uma pessoa que esteja bêbada. E não precisamente vai compreender a mensagem direito como a pessoa que fala português está a transmitir, que neste caso é a falar de uma goma de borrar. Textos escritos. O segundo caso nesta tela, estamos a ver a palavra cena, que também a pessoa que fala espanhol pode associar este termo com a última refeição do dia, o jantar. Mas a pessoa que fala português e está a transmitir uma mensagem com esta palavra, realmente está falando de um fragmento, de uma série, de um filme. E também esta palavra cena está associada ao idioma do teatro, porque é o substantivo feminino da palavra palco, que é aquele cenário onde os atores fazem as suas obras. Então, é uma mesma palavra que se escreve diretamente igual em espanhol e em português, mas seu significado é totalmente diferente. No caso do terceiro exemplo, vemos a palavra cana, que em português faz referência às plantas, como a cana de açúcar. Mas em espanhol, a cana se refere aos cabelos brancos associados à velhice. Então, novamente, temos uma palavra que está escrita diretamente igual, mas o seu significado é completamente diferente. Sim. No segundo slide, neste segundo slide e nos seguintes, vamos explicar apenas um exemplo por cada tela, só para otimizar o tempo. Se vocês quiserem alguma explicação específica de alguma palavra, vamos ter o prazer de responder. Então, neste caso, se usarmos a palavra rato para fazer uma frase, eu poderia dizer: um rato correu pela cozinha. Quem fala espanhol pode associar a palavra rato como uma parcela de tempo, mas não como se fosse um animal roedor especificamente, que é o que realmente está-se a transmitir nesta frase. Estamos a dizer: um rato passou por la cocina. Na seguinte tela, ou na tela a seguir, temos, ou vou tomar a palavra, vamos lá ver que aqui estou... Ok. Nesta tela a seguir, vou tomar a palavra costas. Se eu dizer uma frase com a palavra costas, posso dizer: eu curti minhas costas na praia no fim de semana. A pessoa que fala espanhol, se lê esta frase, possivelmente pode associar a palavra costas com praia, mas realmente não é. Estamos a falar de bronzear com o sol a parte de trás do nosso corpo. Não tem nada a ver. No seguinte slide, vamos esperar, porque aqui ficou pausado. Ok. Neste caso, vou usar a palavra fecha. Se eu dizer uma frase como: fecha a porta e vamos para a festa, novamente, uma pessoa que fala o idioma espanhol pode ver esta frase e pode compreender a palavra fecha e a palavra fecha, mas vai associar a palavra festa, desculpe. Mas pode associar que estamos a falar de uma data específica de uma festa. E realmente é porque o espanhol, a palavra fecha,
faz referência a uma data específica. Mas no português é fecha, de cerrar. Cierra la puerta. Por último, no seguinte slide, ou na seguinte tela, como vocês quiserem dizer, vou usar a palavra brincar. E se eu digo uma frase como vamos brincar com aquelas crianças, a palavra brincar em espanhol está associada a saltar. É como quem poderia dizer vamos todos pular. Mas não tem nada a ver. A palavra brincar realmente está associada a um jogo, ok? Ao jogo com as crianças, a brincar com as crianças. Na tela a seguir, vamos ter outros exemplos com imagens que ilustram melhor o que estamos a explicar até agora. Que é essa expectativa versus realidade do que a gente que fala português pode dizer e o que as pessoas que falam espanhol vão compreender se não compartilham o mesmo idioma ou se não conhecem o mesmo idioma. Então, agora sim, vou passar a palavra à nossa professora Yolanda para fazer sequência. Como acabamos de ver nestes exemplos, realmente a necessidade de falar o idioma é importante, porque evitamos estes momentos de confusão que podem dar lugar a uma má interpretação da conversa que estão realizando. Então, de alguma maneira, o nosso conselho é incentivar a todos a aprender a falar português e, assim, evitamos estes problemas de comunicação que não só podem acontecer entre o português e o espanhol, senão em qualquer outro idioma associado à nossa língua. Porque isso acontece quando a pessoa não conhece o idioma e trata de adaptar a sua língua a outra que é desconhecida. Então, por isso, o nosso convite de poder trabalhar nessa linha, de estudar o idioma, estudar essa língua e, assim, favorecer essa comunicação, essa compreensão. Entendo que tem alguma pergunta que a nossa Dória queria fazer, não é, Dória? Eu vi que tinha... Na real, eu di um toque sem razão. Desculpa. Tudo bem, mas posso ler uma pequena participação que fez Jesus. Ele fala para a professora Yolanda e diz que os falsos son falsos y encima amigos. Esto es la moda. Me gusta ese nombre, no se me va a olvidar. Ele faz referência ao que a professora Jéssica acabou de falar. Justamente porque essas expressões dão lugar a esse processo. Por exemplo, até em inglês, que é muito comum que a gente vê pela televisão, quando usam a palavra exit, que estão pensando que é êxito, e não tem nada que ver. Então, justamente, em português também tem esse tipo de situação. Por isso, a importância de conhecer muito bem a língua, porque isso evita realmente esses problemas de comunicação, né? Então, por isso é que fazemos o convite para que aprendam a falar português, porque, como dissemos antes, o português é a língua do nosso vizinho. Então, a melhor forma de recebê-lo é falando a sua língua. Assim que aí está o nosso convite, né? Vamos apresentar. Profe, temos uma pergunta de Sandra de Freitas. Ela diz, desculpe, é carteira ou carteira? Com I. Obrigada. Aqui... Falta o I, é carteira. É carteira,
É carteira, que podem entender como bilheteira, mas realmente falta o i, que seria carteira. Realmente, tem razão. Tem razão, mas também a pronunciação muitas vezes vai levando o i, e então o som pode se assemelhar à carteira. Sim, não é propriamente, mas está certo, está certo. Se escreve carteira com i. Mas muitas vezes a pessoa não faz essa pressão na letra I. Então, é comum ouvir ter aquele som de carteira, sabe? Exatamente. Então, o significado vai ser bilheteira. Por isso é que a gente tratou de trabalhar em função de como é o som para considerar essas palavras, mas realmente a escritura seria carteira. Correto. Temos outra expressão também que tem relação com as palavras. Então, a gente vê aqui, por exemplo, papa, taça, que está em espanhol. Toma em conta que aqui a gente tem a palavra em espanhol, igual acontece na tela anterior, que está em espanhol. Viu que está carteira, bolsa, bolso, ok? Mas em português é que seria com i, né? Mas aqui em espanhol. E a gente tem também essas expressões que podem dar lugar, como é taça, com copa, escova, com cepillo. Então, essas confusões que podem dar lugar a esse problema de comunicação, certo? Então, justamente, para entrar nesses aspectos culturais, é importante considerar que tem momentos na nossa vida que tem relação não somente com momentos religiosos, senão também com tradições, com momentos históricos. Então, essa combinação de história, religião, tradição e heranças que a gente pode receber vão dar como consequência algumas datas que são realmente importantes, não só no calendário português, senão também brasileiro e também na Venezuela. Então, por exemplo, vamos começar com o Natal, né? Quando nós analisamos a ceia de Natal na Venezuela, temos o prato principal, que é a conhecida hallaca. Mas essa hallaca, historicamente falando, ela tem as suas origens justamente nos índios, que eles preparavam uma mistura com farinha de milho e as sobras das comidas da Casa Grande, que permitiam confeccionar esse prato. Esse prato é acompanhado do conhecido pan de jamón, que nasceu numa padaria do centro da cidade de Caracas. Também vai acompanhado do famoso pernil assado, que é uma herança dos colonizadores espanhóis. Também temos o acompanhamento da chamada salada maionese de galinha, também conhecida por alguns como simplesmente maionese, outros chamam também de salada russa, que é outra herança de países europeus, como é o caso da Alemanha. Temos também uma sobremesa, que seria o chamado mamão verde em calda, e a famosa torta negra, que é outra herança dos países europeus que compartilham na Venezuela. Mas quando nós analisamos esta ceia de Natal no Brasil e em Portugal, vamos ver que tem um toque diferente. Então, vamos pedir justamente ao Paulo que nos fale, nos apresente
Como é essa ceia de Natal no Brasil? Então, o Brasil, de início, está no hemisfério sul, então você está em pleno verão. Claro que o Natal é um evento quase religiosa, né, do cristianismo, e aí vai unir Portugal, Brasil e a Venezuela, que de maioria cristã, né? E você vai ter esses alimentos que tradicionalmente sempre foram utilizados durante o Natal na Europa. Aqui no Brasil você vai ter a rabanada, que é um pãozinho embebido em leite, canela, que é o cinnamon, e também ovos, que é um símbolo completamente europeu, o peru, mas aí, como aqui está muito quente, ele vai receber um tratamento para ficar mais refrescante. Então, vou botar frutas que estejam geladas e alimentos mais leves, como é o caso da própria farinha mandioca para a nossa farofa, que vai misturar um bocado da cultura indígena, se juntando aí à cultura europeia. E dá origem, então, à nossa farofa brasileira, que vai ficar super na combinação do peru, do lombinho de porco, que vocês na própria imagem veem que está do lado de rodelas de abacaxi gelado. É uma maneira de você contrabalançar até mesmo por conta da temperatura. Com 40 graus, se você fizer muito quente, depois também fica pesado. Acho que intuitivamente as pessoas foram tentando e adaptaram super bem. Como o Brasil é um país grande, você vai ter grandes diferenças entre a ceia do sul do país. Mas, tirando aqui pelo meio, que é onde eu vivo, no Rio de Janeiro, é exatamente o que está sendo apresentado para vocês e que também é bem gostoso. Devolvo aí a palavra à professora Yolanda, né, para dar sequência. Podemos observar que justamente essa mistura da cultura, tanto europeia como indígena, está presente não só no Brasil, senão também na Venezuela, tal como acabamos de ver nessas apresentações. Vamos conhecer um pouco mais de perto como é a ceia de Natal em Portugal. Então, Jéssica, você pode apresentar para a gente? Pois sim. Aqui estamos, então, por seu turno. A ceia de Natal em Portugal. Aqui ainda está, aí está a tela. Vamos esperar que mude para poder ver melhor. Ok, obrigada. Por seu turno, a ceia de Natal em Portugal tem muitas variações, consoante a região. Mas há elementos que são comuns na grande maioria do território, como os que vemos nestas imagens da tela. Bacalhau da consoada de Natal. É uma tradição das maiores. Servido às postas, cozido com batatas, ovos e couves. É praticamente o rei desta ceia de Natal em todo Portugal. Mas, por outro lado, há regiões que preferem o cabrito assado, ou também lhe chamam cabritinho. Marinado com vinho branco, pode ser servido com batatas, arroz, castanhas fritas e rodelas de laranja. Enfim, há muitas opções. Gostei muito de tomar uma tradição da região da Madeira, é muito tradicional, a chamada carne de vinhadalhos, que é um lombo de porco aos pedaços marinado com vinho, alho e folhas de louro. E pode ser confeccionado de diferentes formas. Geralmente é servido com batatas cozidas ou fatias de pão. Uma delícia. Também com sobremesas temos muita variação, mas aqui vamos apresentar o que temos a ver como o bolo rei, que também é praticamente o rei das sobremesas nesta data de Natal em Portugal. É um bolo com formato de uma rosca, como lembrando a forma de uma coroa de ouro com pedras preciosas.
leva frutas cristalizadas e leva passas e frutos secos misturados na massa, que também é aromatizada com vinho ou porto. As chamadas rabanadas, que estão aqui nesta fotografia, também é compartilhada pelas tradições do Brasil, como disse o meu colega Paulo. Consiste em fatias de pão que se empanam com leite, ovos, sal, açúcar e canela em pó. Também uma autêntica delícia. Realmente. Como também forma parte das tradições da região da Madeira, temos o bolo de mel, que é rico em ingredientes típicos como a mel de cana e o vinho madeira. Leva frutos secos, especialmente nozes e amêndoas sem pele. Todos esses pratos são opções verdadeiramente deliciosas, que vale a pena experimentar por qualquer pessoa do mundo e realmente é minha melhor recomendação. Passo a palavra à professora Yolanda para prosseguir. Com licença, professora. Eu gostaria de dividir com vocês uns comentários que estão fazendo os participantes. Como se diz, tenho hambre em português? Tenho fome. As pessoas estão com fome. Depois de ouvir... Tenho fome. Ok, tenho fome. Beto diz, é uma língua romântica y hermosa. En mi caso, quiero realizar una especialización de editorial y solamente se da en Brasil. Tengo la beca, pero no el idioma. Bom, aqui tem alguns lugares que dão aula de português, como no nosso Centro de Desenvolvimento das Línguas Estrangeiras, eles têm conexão com um instituto que dá cursos básicos sobre essa língua, né? Então, qualquer pessoa interessada pode escrever ao Centro de Línguas Estrangeiras, na Universidade Católica, que pode orientar ao respeito. E tinha mais uma participação, mas agora eu não posso ler, mas ela falava da boa oportunidade de ouvir vocês e da oportunidade de participar, mas agora eu não posso ler, não sei porque, qual é a razão, mas se posso ler mais adiante, eu compartilho com vocês. Tá, não tem problema. Continuando com essas celebrações, vamos pensar justamente na mudança do ano, quando temos aquela noite do 31 de dezembro. Como é essa celebração, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro? Então, Paulo, você podia contar para a gente como é essa celebração? Então, a nossa celebração do último dia do ano, que a gente aqui usa uma palavra que surgiu na França, que é o Réveillon, né? Ele é muito esperado. Ele acontece exatamente uma semana depois do Natal. É até desproporcional o tamanho da festa de Réveillon, que inicia muito pelo fato de que, há um ano, não é consenso de que ele tenha sido um ano de qualidade ou não, né? Então, por exemplo, esse último ano, que a gente não pôde ter a festa de Réveillon por conta do coronavírus, foi uma tristeza geral, muita reclamação, achavam que o governo, o alcate, devia ter festa do mesmo jeito, não foi feito. O fato é que a expectativa é grande no sentido de você se despedir daquilo que não foi tão bom e sonhar o que pode vir de melhor, esse que inicia a partir da meia-noite. Então, as pessoas aqui no Rio de Janeiro têm o hábito de ir para a praia, né? Nomeadamente a Praia de Copacabana é o centro dessa grande festa na cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem aí 2 milhões de pessoas esperando a queima
mas fazendo suas oferendas para que tenha um ano. Aí você vai ter uma influência muito grande das culturas indígenas e africanas também, né, de vários instrumentos musicais, rituais com velas, com oferenda de flores e bebidas alcoólicas para as entidades espirituais. Tudo isso misturado com o olhar para o céu, o desejo de um ano melhor que vai se iniciar minutos depois da queima dos fogos, e para além de uma grande festa, mais de 15 minutos de fogos, formando imagens belíssimas, é realmente de uma expectativa muito grande. Com relação aos alimentos, é quase uma repetição dos mesmos alimentos que a gente na ceia de Natal, quase que fazem um repeteco disso daí, e com muita bebida alcoólica. Então, nem todo mundo entra o ano em boas condições. Tá? Acabam aí chegando meio excessivamente, com muita expectativa, entrando meio de como vocês chamam, de borracho, assim. Mas é uma festa muito grande, muito bonito, vale a pena conhecer. Nem todas as cidades seguem esse perfil, né? O Rio de Janeiro tem esse estilo, Salvador, algumas cidades, outras fazem uma coisa mais comedida, mais familiar, ou com festas em hotéis e coisas assim. Para o Rio de Janeiro, é um evento fundamental, é uma festa, eu diria, mundial, com a questão da queima de fogos e tudo. E tudo começou com esse francês, né, da Réveillon, traz muito isso, de que o dia 31 incluía a festas para a nobreza francesa, né, que era na origem disso tudo. Hoje é uma coisa completamente popular e que vai permear das classes sociais mais diversas de Ásia. Passo a palavra agora para a professora Yolanda. Obrigado. E é interessante ver no Brasil, nessa festa, que é comum as pessoas estarem vestidas de branco, né? Então, essa impressão que a gente vê na praia, o pessoal, todo mundo vestido de branco, esperando esse novo ano, é uma imagem que realmente viver e ter essa possibilidade de estar presente não tem preço. É um momento realmente emocionante e que eu convido a todos vocês a, alguma vez na sua vida, ter essa oportunidade de receber o ano nessa cidade maravilhosa conhecida como Rio de Janeiro. Como seria, então, esse fim do ano em Portugal, em especial na Ilha da Madeira, Jéssica? Sim. Uma experiência que não posso deixar de recomendar a quem quer que seja no mundo é festejar um final do ano na Madeira. O clima de festa rija e a animação é diária. As decorações e as luzes assumem um papel de destaque, dando mais vida a todo um cenário urbano bem característico e acolhedor, especialmente na cidade do Funchal. Desculpe. O fogo de artifício na Ilha da Madeira, a 31 de dezembro, já foi registrado no livro do Recorde Guinness como o maior espetáculo do mundo. É um espetáculo pirotécnico com mais de 57 spots diferentes no Funchal e alguns outros no Porto Santo. Inúmeros navios chegam à Baía do Funchal. As ruas enchem-se de turistas e de locais, numa alegre reunião de múltiplas nacionalidades. Ao cair da noite, os locais iluminam as suas casas e as ruas ganham outro encanto. Famílias e amigos reúnem-se nas varandas das suas casas, nos hotéis, restaurantes e nos miradouros para apreciar o espetáculo pirotécnico. Os navios de cruzeiro apitam e os sinos das igrejas tocam. Os cruzeiros também oferecem um jantar de luxo, que deve ser reservado com bastante antecedência. Oferecem um menu espetacular de refeições, sobremesas, mas ainda por cima disso,
oferecem a melhor vista do espetáculo pirotécnico visto desde o mar. O brilho desta ilha, encantadora, e a euforia do ambiente são a fórmula perfeita para criar memórias inesquecíveis. Então, a minha maior recomendação desta sessão realmente é que isto tem que estar no checklist de todo mundo para fazer algum dia da sua vida. Continuando com essas celebrações, vamos pensar em outra festa importante, que seria o Carnaval. Mas, antes disso, seria importante também dizer como é a nossa celebração do 31 na Venezuela. Bom, sabemos que essa celebração geralmente é feita em família, com os pratos tradicionais do Natal, também presentes no Ano Novo, e tem uma tradição muito popular, que é comer as 12 uvas ao som das 12 badaladas para celebrar a chegada do novo ano, e vai ser também comemorada com um brindes através de uma champanhe, ou, e no caso, também pode ser com uma cidra, pela tradição espanhola. Então, outra maneira de celebrar, que também muitas vezes é feita em hotéis ou em clubes, mas também tem o seu requinte e tem a sua originalidade. Dorian, eu acho que você tem uma perguntinha por aí. Sim, profe. Tenho dois comentários. Um deles diz assim: só quero parabenizar a professora Yolanda Lopes e aos restantes docentes que prepararam esta palestra tão interessante sobre o português. Cumprimentos, Reina Souza, do Instituto Camões, na Venezuela. E também Johnny González diz: por lo que veo y escucho, hay otros falsos amigos, Batata, Papa y Rebelión, Ano Nuevo o Rebelión. Se pudiese confundir con rebelión, levantamiento contra autoridad. E por último, eu gostaria de falar para o professor Paulo que eu já ouvi falar da tradição de pular as 7 ondas do mar e fazer um desejo por cada uma delas. Não sei se no Rio de Janeiro. É verdade. É verdade, eles pulam e pegam essas frutinhas também. Bom, tem gente que pega um pouco isso que a Venezuela faz, pula uma onda e come uma uva. É uma maneira de você realmente puxar para você o máximo de energia positiva daquele ano que está começando. Então, eu adoro essa festa, fico totalmente motivado e, por um certo sincretismo religioso, fazer esses pulinhos e tudo mais, né? Se não prejudica, né? Se vai ajudar, a gente vê um ano depois. Eu já fiz, não no Rio, mas eu já fiz. E dá certo. E dá certo. Então, justamente, continuando nessas celebrações que nos unem, né? Vamos pensar no Carnaval, que é outra data de celebração onde o Brasil e o Portugal também têm essa apresentação importante. Então, Jéssica, vamos conhecer um pouquinho mais da celebração do Carnaval em Portugal? Sim. Quanto ao Carnaval, a participação de Portugal tem sido uma trajetória realmente interessante. E prova disso, quase ninguém imagina, mas a cidade de Loulé, a pequena cidade de Loulé, em Algarve, no continente de Portugal, foi quem apresentou o Carnaval ao Rio de Janeiro, que hoje em dia é o maior evento do Carnaval do mundo. Também hoje em dia, em Portugal, é comemorado o Carnaval, muito bonito em pequenas cidades, como, por exemplo, Loulé, foi onde já fiz referência, ou Var, que fica em Aveiro, Torres Vedras e na Madeira.
que por acaso esta Ilha da Madeira e o carnaval que ali se faz é uma das mais representativas e marcantes da Europa. Esta ilha realmente é maravilhosa. Não seria menos importante, ao meu parecer, um dia que vocês pudessem testemunhar propriamente como são comemorados os carnavais naquelas regiões onde antecede o que é hoje os maiores carnavais do mundo, que o meu colega Paulo vai dizer para todos vocês neste momento. Então, o carnaval, ele aqui no Brasil é o grande feriado, é a grande festa, é a grande expectativa, né? Ele vai ter sábado, domingo, lunes, martes e até a metade da quarta-feira, do miércoles, né? Porque o feriado de controle é a Feira de Cinzas, que é o fé religioso. Essa festa e a terça-feira é que seria o grande dia do carnaval. Mas a influência europeia da festa e do carnaval, ela foi se misturando, principalmente depois do término da escravidão, com as comunidades, principalmente as comunidades carentes, naquilo que nós chamamos aqui de favelas, que vocês na Venezuela chamam de ranchos, e você, para cada bairro aqui da cidade do Rio de Janeiro, tem uma favela, e essa favela, com instrumentos musicais, na sua maioria, de percussão, de batucada, de coisa assim, que vieram da África, foram criando suas pequenas escolas de samba. Essas escolas de samba começaram a poder se apresentar ao longo dos dias do carnaval no centro da cidade do Rio de Janeiro. E aí depois precisava ver quem ganhou, quem fez a melhor apresentação e tudo mais. E para ter uma competição, isso foi crescendo, 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 e a festa ganhou uma dimensão gigantesca, e houve um alcade que resolveu fazer um lugar que ele chamou de sambódromo, que é destinado à apresentação do samba, e o nosso carnaval, então, foi ganhando uma presença internacional muito grande, e hoje talvez seja a melhor forma de expressar a nossa mistura, tanto de colonização como cultural, em todo o sexo, porque o carnaval também é uma maneira de você apresentar a tradição do povo. Aí tem uma escola que traz uma coisa da influência egípcia, outro da influência espanhola, outra da influência portuguesa, na música e tudo. É uma grande mistura com muita alegria, com muita festa e muita diversão. No Rio são 4 dias. Salvador, que é uma cidade mais a norte, mais quente, é mais ousada e já faz até em uma semana. Eles não querem ter festa, eles querem uma alegria o ano inteiro. Tem um modelo diferente, é feito em cima de caminhões alegóricos, e no Nordeste, ali também em Recife, que é uma das primeiras capitanias hereditárias do Brasil, para ganhar um tipo de música e de dança que trazem um pequeno para-águas na mão, colorido, e as pessoas dançam marcando o passo com esse pequeno guarda-chuva colorido. Então, é uma grande festa, é um momento também muito especial de vir ao Brasil, desde que a pessoa uma bagunça assim, de uma festa. Senão, é melhor vir numa outra época, porque é muito focado. Eu devolvo a palavra aí para a professora Yolanda para as considerações finais dela. Bom, como acabamos de ver, o Carnaval tem essa grande celebração, não só no Brasil, como também em Portugal, mas realmente o Carnaval, que é celebrado em muitas partes do mundo, é também, de alguma maneira, celebrado na Venezuela, não com esse requinte que a gente pode ver no Brasil, mas tem cidades como Maturim, Carúpano, Mérida, Puerto Cabello, Barquisimeto e El Callao, que tem essa representação em celebração do Carnaval, justamente até a terça-feira, que é a véspera do que seria a quarta-feira de cinzas, né? A mais importante delas é celebrada em El Callao, na cidade de El Callao, que está
justamente no sul do país, no estado Bolívar, e aí se combinam tradições da Trindade e das Antilhas. Então, é o mais reconhecido a nível mundial pela característica que tem enquanto a essas tradições do Caribe, em particular da Trindade e das Antilhas. Então, realmente, nós quisemos, através desta apresentação, dar a conhecer não só a parte, vamos dizer assim, relacionada com a língua, senão também com estas possibilidades culturais que permitem conhecer mais perto cada um destes países. Então, o convite agora é começar a pensar em estudar português e ter essa participação mais ativa enquanto a essa informação. Para nós é um prazer poder responder alguma pergunta que vocês tenham, alguma consulta que queiram realizar, e aqui estamos à ordem. E muito obrigada pela sua participação e pela sua presença. Paulo, Jéssica. Obrigado. Obrigada, de verdade. Foi uma grata experiência. Gostei muito de compartilhar esta sessão com vocês e não percam a oportunidade de aprender o idioma português. Dorian, eu não sei se tem alguma pergunta. Sim, por acá, Ingrid Morales escreve que adorei a apresentação, muito obrigada, cada dia me apaixono mais por essa língua e pela cultura brasileira e portuguesa. A mão, mas como que já não tem a mãozinha. A Sandra, né? Alexandra, ok, aqui está. Alessandra, você pode ligar o seu áudio ou sua câmera, você pode? Ou ele tem que fazer esse ajuste? Tem uma pessoa que é a Sandra, né? Para que ela possa falar. Uhum. Sim, ela quer fazer uma participação de voz. Estamos esperando. Eu acho que eu posso permitir falar. Eu já autorizei. Ela pode? Deixa eu ver Sandra, se a gente fala aqui para ela. Você pode falar? Sandra. Sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Conseguem ouvir bem? Sim, perfeitamente. Bom, obrigada pela oportunidade de participar nesta palestra. Eu gosto de participar neste tipo de apresentações, sempre aprendemos alguma coisa nova. Primeiro, eu queria pedir desculpas. Inicialmente, eu perguntei se a palavra carteira não levava aí. Não reparei certamente que esta lista estava em espanhol. E não, a minha intenção não era fazer questão por causa de uma letra, não? Eu queria perguntar, tanto o engenheiro Paulo, ou a professora Yolanda e mesmo a Jéssica, eu falo com um pouco mais de confiança a Jéssica porque eu conheço ela é amiga da minha filha, por isso eu tenho um trato mais informal com ela, não? E então, eu gostaria de saber, como professores, como podemos fazer para motivar os alunos, especialmente os jovens, a aprender ou a continuar a aprender a língua portuguesa, seja ela na variante europeia ou na variante brasileira, porque é muito difícil, tem sido muito difícil para mim, fazer com que os alunos estejam motivados. Faço apresentações, faço dinâmicas, já confesso, já não tenho quase ideias para implementar com eles, porque já não tenho ideias, porque a desmotivação é muito grande. Eu realmente
gostaria de saber a sua opinião. Se tem algum conselho, eu agradeço. Sim, sim, se me permitem, eu posso fazer aqui uma mínima acotação antes de vocês responderem. Dependendo da idade deles. Hoje em dia, já com tanta informação que há nas redes, a gente, os três, estivemos a ler que a língua portuguesa está presente como segunda língua nas redes sociais. Há muito conteúdo, há muita coisa chamativa com a língua portuguesa, e hoje em dia os jovens usam tanto as redes sociais que eu acho que podem ser dinâmicas através das redes sociais, como, por exemplo, o TikTok, que tem tanto conteúdo em português e pode ser uma pequena janelinha para adaptar eles mais ou menos a motivar e, se calhar, depois aproveitar, se eles gostam, implementar algumas outras, como filmes, séries, pode ser. Não sei se algum dos meus colegas pode agregar alguma coisa, mas penso que essa pode ser uma boa ideia hoje em dia para os jovens. Bom, eu também penso que é importante que os pais mantenham essa língua em casa, porque se não tem esse incentivo de falar português em casa, talvez ele não encontre para que eu vou falar português se no colégio eu falo espanhol e os meus amigos falam espanhol. Mas se eu em casa tenho essa língua como a língua da minha casa, é uma maneira de estimular e de que ele tenha conhecimento dessa importância que tem a língua, né? E eu acho que é fundamental o apoio dos pais e a possibilidade de visitar países onde a língua seja o português, para que eles possam reconhecer realmente essa importância. Paulo? Complementando isso, eu tenho convicção de que você fala um idioma, estuda um idioma a partir de um desejo. Agora, como que você digita esse desejo que é o grande desafio. Eu acho que fica mais fácil na medida, por exemplo, no caso, o Brasil é um vizinho, né? Um vizinho da Venezuela, ações entre os dois países, claro que vão estimular essa troca e essa necessidade, né? Eventualmente festas, acho que um pouco por isso que a gente falou de Natal, de Carnaval, de Réveillon e tudo isso, que são detalhes e espaços em que as pessoas podem troca melhor, né? E surge esse desejo. A percepção da importância econômica que, nomeadamente, o Brasil vem tendo aqui no continente, vem crescendo. Então, quer dizer, falar ali facilita algum tipo de relação comercial, de trabalho, né? Eu acho que o desejo ele surge na medida em que as interações acontecem mais. E aí, eu fecho muito com o que a Jéssica acabou de dizer. É a internet hoje, com tanto em português, que facilitar cada vez mais essa ação e esse desejo de conhecer esse idioma. Eu tenho muita esperança que essa troca apareça nessa linha. Com licença, Dória, nós temos mais uma de Alejandro Ortiz. Oi, muito obrigada pela apresentação. Minha pergunta é: qual pode ser a melhor maneira de aprender português? Com foco no de Portugal ou no do Brasil? O que é mais fácil de aprender? Dependendo do país, acho que é melhor o Brasil. Eu acho que, como nós moramos na Venezuela, ao morar na Venezuela, o sotaque do Brasil é mais aconselhável, porque é mais fácil entender. Apesar de que no Brasil, dependendo da cidade, do estado, da zona, pode trocar esse sotaque, mas é mais
evidenciado, poder falar com esse acento, com esse sotaque brasileiro, vai ser mais fácil que pensar no sotaque português. Por isso, vai depender de qual é o meio que a pessoa participa, se sente mais cômodo. Não sei o que o Paulo pudesse completar ao respeito, né? Nesse sentido, a grande diferença entre Portugal e Brasil é a aplicação verbal, os verbos, né? Chamar-te-ei para uma conversa. Em Portugal se diz assim, mas no Brasil eu vou te chamar para conversar. O português do Brasil ele é mais coloquial, é mais informal, ele é mais cheio de slang, de gíria, ele é mais suave. O português mais culto, ele atrás, eu acho que de uma forma muito curiosa, o português zela mais para a manutenção de uma língua escrita mais erudita, mais culta e mais mas também não é refratário, tá? O português de Portugal ele está aberto às influências, só que eles passam por uma peneira, né? Por um filtro mais intenso. Agora, eu acho que a escolha de qual seria a forma de aprender português tem que ser de acordo com a facilidade que o Alejandro tenha nas proximidades de onde ele vive. Qual seria o mais fácil? Num primeiro momento, ele pode entrar eu acho que é melhor, Jéssica, me perdoe, que ele entre no estúdio português do Brasil e depois, se ele quiser ficar mais entendido no assunto, partir para Portugal. Isso acontece um pouco com o inglês dos Estados Unidos e o inglês britânico, que ele também é mais formal, né? Eu acho que aí segue o mesmo tipo de abordagem. É a mesma coisa que acontece com o espanhol da Espanha, né? E com o castelhano que a gente fala aqui na América Latina, né? Que cada zona tem esse som, tem esse sotaque diferente e, claro está, que dependendo da zona, tem essa maior ou menor facilidade. Então, isso vai depender justamente dos interesses que, neste caso, pudesse ter o jovem Alexandre, né? Não sei se tem alguma outra coisa, se a Jéssica... A Beth já sabe o nome dele, é Alejandro. É Alejandro. Eu já pus em português, então já chamei até Alexandre. Traduziu para o Alexandre. Até foi traduzido já, para ele se sentir já em família. Nós temos também outras participações de Sandra de Freitas, que diz que a variedade brasileira tem vogais abertas, como no espanhol. Celsa, parabéns, obrigado por manter nossas raízes. É um desafio para nós, os descendentes portugueses. Também tem a participação de Janet, que pergunta: você pode compartilhar a gravação mais tarde? Ingrid faz uma sugestão e diz que as séries brasileiras são muito divertidas. Para mim, foi um grande estímulo para aprender português. Que bom, que bom, que bom. Eu diria, e com todo o respeito dos especialistas, que o samba é um bom estímulo também, porque quem não gosta de samba? E tem bom muita sujeito música. não é. É doente, é doente. Da cabeça ou doente da do cabeça, pé? É ruim da cabeça ou doente do pé? Doente do pé. Sim, é também um grande estímulo. A música, em geral, também de Portugal. Justamente. Por isso é que, neste encontro, nós tratamos de ter os dois sons, o som português e o som brasileiro, para que eles possam tomar em consideração essas duas possibilidades, né? E, assim, ter um momento mais rico em comparação com
outros idiomas. E assim nós estamos vendo mais de perto toda essa relação. Sim, Laide disse, gostei muito da apresentação, felicidades a todos. Muito obrigada. Obrigada. E Obrigado. também, Ingrid, adorei a apresentação, muito obrigada. Cada dia me apaixono mais e mais por esta língua e pela cultura brasileira e portuguesa. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Já não temos mais comentários ou escritos. Eu acho também que o tempo já estamos bem pertinhos de acabar. Então, eu quero dizer muito... Está próxima a terminar. Eu quero dizer muito obrigada para os professores Yolanda, Paulo, Jéssica, pela grandiosa apresentação, pela paixão, como vocês falam, das realidades de dois países muito semelhantes, mas também diversos, e que o trabalho do CEL, do Centro de Desenvolvimento da Língua Estrangeira, do CABI, também eles fazem um trabalho muito, muito importante, porque vocês criam esses espaços para dividir e curtir coisas que todos nós gostamos e nos apaixonam. Então, muito obrigada a todos vocês, e eu acho que é tempo de dizer tchau. Muito obrigada. Olha. E a gravação... Obrigada a todos. Eu entendo que a gravação vai estar Obrigado. depois disponível em YouTube, mas isso já depende do Centro de Línguas Estrangeiras, que vão apresentar. Então, muito obrigada por esse Muito espaço. obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada.